Saudações, internauta, e bem-vindo ao Angop. Chegamos, hoje é sexta-feira, para mais uma edição de Conversas Livres. Aqui a conversa é realmente livre. Hoje sou com um convidado, vou conversar com Pedro Silva, é comunicólogo e vamos falar um bocadinho mais sobre como criar o hábito da leitura. É uma pessoa que lê. Quantos livros é que já leu? Tem o hábito de ler? Lê mais os físicos ou os livros na vertente digital? Vamos falar sobre isso e muito mais, por isso vamos agradecer uma vez mais ao Vado, que se vai tornando o convidado residente, ao Pedro Silva, assim que está certo. Pedro, muito bem-vindo ao Angop. Bom dia, mais uma vez, agradeço ao Angop mais uma vez também pelo convite. Vamos falar hoje sobre como cultivar o hábito de leitura. Comecemos por o que é ler, porquê é que temos a necessidade de ler, Vado? Bem, nós temos a necessidade de ler para podermos compreender o que se passa à nossa volta. Note que ler não é apenas do ponto de vista, pegar um livro e começar a ler. A leitura faz de diferentes vertentes. Faz leitura, por exemplo, do porquê que chove, faz leitura de uma árvore, faz leitura do que está à nossa volta. Mas, essencialmente, a leitura de um livro é o viajar de um mundo para o outro. Então, hoje aqui queremos trazer aspectos mesmo importantes de como criar gosto Pela leitura. Sim. E agora a questão é essa. Como é que devemos criar este gosto pela leitura? Bem, eu gostava de dividir essa pergunta, ou seja, dando resposta de duas maneiras. Nós temos adultos e temos crianças e, como se sabe, nós vivemos num país onde, numa província, sobretudo Luanda, que as pessoas estão muito apressadas, todo mundo está no corre-corre e ultimamente fala-se muito de cultivar o gosto pela leitura. Para crianças, pode-se começar por estabelecer metas e limites, metas no tempo e limites no número de páginas ao ler. Sim. Para a criança, os pais ou os tutores podem desenvolver métodos criativos, métodos ilustrativos, para de alguma maneira envolver as crianças, porque as crianças se aborrecem muito facilmente. Nós, os adultos, então, pior, com a pilha de trabalhos, família e outras questões profissionais. Para as crianças, nós podemos desenvolver métodos criativos dentro de casa, para que aos poucos vai criando o hábito de leitura. Por exemplo, podemos começar a contar a história, em vez de deixarmos a criança ler, para que a criança sinta um dia a vontade de ler, nós próprios podemos passar a ler os livros para ela, envolvendo ela na leitura, modulando a voz dos personagens, fazendo caretas, por exemplo, rindo. Tudo isto dando vida à leitura para que a criança sinta-se envolvida e, por si só, dando ou fazendo com que ela sinta o gosto pela leitura. Outra coisa importante que vai fazer com que a criança se estimule é não terminar as leituras. Faça com que a criança sinta curiosidade para o próximo capítulo. Isso vai fazer com que ela fique entusiasmada ou ansiosa para a próxima vez, mas ela tem que estar envolvida de tal maneira que meia volta estão a assistir, eu estou na sala e te perguntam: papai, depois como é que depois vai ficar aquela personagem? Eu quero já que chega amanhã, eu quero... Então, tudo isso é uma das formas... Né, pode estimular. Pode exatamente estimular a criança a desenvolver o gosto pela leitura. Existem muitas, na verdade, vantagens da leitura. Podemos aqui enumerar algumas? A leitura traz muitas vantagens. Algumas que vamos aqui enumerar é a capacidade analítica e crítica da criança ou da pessoa que vai ler no caso. Faz com que também a pessoa desenvolva o leque de vocabulário, o repertório de palavras por si só. E tem também a vertente que é muito uma outra vertente que é muito benéfica, que é a capacidade de controlar as emoções, baseando-se, imaginemos que for um livro que conta a história de um drama. Então a pessoa que ler aquele livro vai sentir-se de tal maneira envolvida e vai saber dar volta a um resultado, a um problema, no caso, por causa do livro que leu, e a personagem envolvida, no caso, também deu-se bem. O que é que mais, na sua opinião, as pessoas gostam de ler? É romance, histórias, política? O que é que lhe parece? Sim, vamos falar de si, de maneira particular. Olha, eu gosto de livros, gosto de romance, gosto de dramas, terror nem tanto, livros, mas política nem tanto, porque vamos envolver aí muita filosofia, filósofos e tudo mais.
Os romances trazem por si só a componente emotiva, faz com que você se envolve e entende cada vez mais as emoções dos seres humanos, faz com que te tornes uma pessoa mais afetiva, por si só, olhando naquilo que é o amor ao próximo, consegue lidar com maior afeto ao próximo. E já os dramas é aquela coisa do suspense, de vai ou não vai acontecer, o que é que vai acontecer a seguir, qual é o próximo passo. Então é uma viagem que faz com que eu sinto, preciso mesmo saber como é que vai estar o final, é uma viagem, aquela viagem sem sair do seu lugar, uma viagem sem um transporte público, um transporte Sim, mas qualquer. que faz viajar até Faz viajar. ao confim. Olha, melhorar a leitura é essencial e muitas vezes nós não sabemos como melhorar. Na sua opinião, que passos é que devemos dar para melhorarmos a nossa leitura? Primeiro passo, não deixar de ler, continuar a ler incansavelmente. O segundo passo, ler em pequenas porções. Pequenas porções porque o nosso cérebro não tem capacidade de absorver tudo ao mesmo tempo, mas tem capacidade de absorver pequenas porções em muito espaço de tempo, por exemplo, um ano. Ok. Então, essas duas dicas faz com, por exemplo, funciona muito comigo. Eu tenho uma meta de 5 livros por ano. Eu leio 5 livros por ano. Uau. O que é pouco, devia ser mais. Mas No contexto atual? no contexto atual, tendo em conta também as atividades, né, no qual estou envolvido e outros afazeres que eu tenho. E são métodos que as pessoas podem utilizar para poderem também ler livros. Há muitas pessoas que começam a ler um livro por causa de influência, porque ouviu alguém falar, nunca leu um livro sequer, mas quando ouve alguém falar do livro, sente-se de tal maneira envolvida que vai procurar o livro, mas nem da terceira ou da quarta página passa. Porque não tem envolvimento, não está envolvido, não gizou um método por si só viável de como ler um livro. Por exemplo, se a pessoa ler um livro de 150 páginas, por ano pode ler 5, lendo 2 páginas por dia. Ok. 2 páginas, mas é preciso também que haja disciplina. É isso que eu queria perguntar. Quais são os gatilhos? Primeiro é a disciplina. A disciplina é o foco. Tem que ter uma disciplina que vai fazer com que, independentemente dos teus programas, a leitura seja uma prioridade. Quando digo todos os dias, incluindo feriados, sábados e domingos, pode ser. Agora, os horários também devem ser bem definidos. Sim. Pode ser depois do almoço, tira uns 15 minutos. Ao ir dormir na cama, tira uns 15 minutos. E ser, mais uma vez vou dizer aqui, ser disciplinado, independentemente de qualquer coisa, de qualquer situação que ocorrer, cumprir essa meta. E isso vai fazer com que a pessoa seja disciplinada em outras coisas também. Porque todo mundo tem vontade de ler um livro, mas a disciplina consigo mesmo, mesmo só ninguém está a me controlar, posso ler, estou aborrecido. E outra coisa é dar-se prêmios. Por exemplo, tu podes, vamos lá, vou colocar um copo de água na mesa. Se eu acabar esse parágrafo, não vou beber um copo de água, por exemplo. Um autodesafio. Eu vou ter que ler essa página, olha, são 22h30, até 22h45 tenho que ler 2 páginas. Se estão a ligar para si, coloca o telefone no vibrador. Se está a receber uma mensagem, não abra a mensagem. Não estou consciente. Mas é saudável ler ao lado do telefone, não? É saudável, desde que a pessoa tenha foco e disciplina. Mantenha o telefone no vibrador. Ou desliga o telemóvel. Há até pessoas que leem ouvindo música. Eu, por exemplo, consigo ler ouvindo música e compreendo perfeitamente. As 2 comunicações? Exatamente, consigo ler. Mas desde que o volume não esteja no máximo, um volume médio, eu consigo. Tenho esse domínio, por causa do tempo e as habilidades que eu fui adquirindo durante todo esse período que fui crescendo. Muito bem. Olha, que estudos mostram que a leitura regular pode melhorar a inteligência, fortalecer o cérebro, aumentar a empatia e ajudar a promover doenças neurogenitativas, além de reduzir o estresse e promover o relaxamento. Eu trouxe aqui algumas dicas, eu queria que fizéssemos esse comentário juntos. Melhorar a inteligência. A leitura dá-nos esta capacidade, especialmente nas crianças, de melhorar, como fizeste menção, do nosso vocabulário. Mas quanto já um bocadinho mais velhos, a leitura pode levar-nos a viagens, por exemplo, ao passado. Pode, sim. Podemos recordar muita coisa. Fortalece o cérebro. Como é que tu achas que a leitura fortalece o cérebro? A leitura fortalece o cérebro devido à capacidade crítica. A leitura vai estimular, vai fazer com que a pessoa faça um exercício
exercício mental de tal ponto que chegas se tu pensavas, por exemplo, em 2, vais passar a pensar em 3 ou 4. Então, estimula o cérebro de tal maneira que consegues dar resultados a diferentes problemas, situações do dia a dia na vida, ou então num problema, consegues procurar lógica de como encontrar a solução. Há uma necessidade também de falarmos sobre a melhoria da capacidade de concentração e o raciocínio rápido. Quem lê consegue ter a capacidade de raciocinar muito rápido, exatamente. e intervir em qualquer tipo de assuntos. Exatamente, porque o leque de vocabulário que vai adquirindo à medida que vai ler vai fazer com que a pessoa esteja enriquecida de tal maneira que consegue dar respostas a um problema e fazer uma análise crítica a determinados assuntos ao mesmo tempo, porque o cérebro fica estimulado, percebes? E isso faz com que também a pessoa vai desenvolvendo outras características humanas através da leitura. O que é que tem faltado aqui em Angola? Por que é que nós lemos pouco? Nós lemos pouco por causa de incentivo. Vou aqui enumerar, por exemplo, nós temos poucas bibliotecas infantis. Outra coisa é a proliferação de músicas e o crescer de autores de músicas que não há nada a ver. As músicas têm substituído a leitura? Tem substituído a leitura. Sobretudo as músicas infantis, que nós temos, ou seja, nós temos poucos autores ou artistas que escrevem ou cantam músicas infantis. Isso de alguma maneira também faz com que diminua o público leitor infantil. Onjak escreve muito sobre contos de fada, contos infantis e tudo mais. Maria Fernandes escreve muito sobre contos infantis também. Mas não é suficiente isto? Não é suficiente, precisamos mais. Sônia António também. Sônia António, esqueço o nome, a avó Chiminha, como é o nome? Esqueço o nome da... Também o nome o artístico fica, mas... Fica, exatamente. Escreve muitos livros, mas é a avó Chiminha, precisamos de mais autores, precisamos de mais artistas que falam e escrevem sobre contos, sobre as crianças. Hoje há um nível muito grande de músicas infantis que as crianças estão a consumir. E quando essa criança for adulto, fica difícil ter ou criar e desenvolver gosto pela leitura. O gosto pela leitura, acima de tudo, quando nós olhamos para as pessoas que leem e as que não leem, conseguimos notar alguma diferença? Muita diferença. Para as pessoas que têm sonhos de desenvolver características comunicacionais, consegue notar uma criança que lê muito através da dicção, oratória, né? A retórica, a capacidade de... Há tempos surgiu uma notícia numa televisão internacional, não vou aqui citar o nome, de um rapaz que lê 10 livros por semana, não sei se viram. Uau. 10 livros por semana. O rapaz contou como é que é a sua rotina diária, a sua disciplina. O rapaz é escola, casa, biblioteca. Escola, casa, biblioteca. E tem um foco, uma disciplina, de tal maneira que também, estou aqui a usar de tal maneira, que faz com que a criança tenha uma projeção. Nós conseguimos imaginar aquela criança daqui a 10 anos, com 25 anos. É um potencial escritor, é um potencial poeta, alguém que vai fazer com que mais pessoas também sigam ele. Por exemplo, eu me senti influenciado por aquele rapaz. Sim, exatamente. Inspira. Yeah. E eu lhe vou perguntar, as redes sociais, a gente está muito mais nas redes sociais, vêm substituir a leitura física? É fundamental que se continue, apesar das redes sociais, da internet, que se leia livros físicos? Bem, a internet por si só tem os seus benefícios, também tem os seus malefícios. Do ponto de vista do desenvolvimento do gosto pela leitura, não se aconselha muito a internet por causa da diversão, da distração. Nós mesmos, por exemplo, os adultos, temos dificuldade em ler um texto longo nas redes sociais que fala sobre poesia, um tema artístico, sobretudo. Mas temos uma facilidade em ler alguma futilidade, alguma coisa que nos distraia. Ainda que a gente associe, né, o gosto pela leitura, ou então, existem também os poemas digitais no YouTube, podemos encontrar audiolivros, videolivros e tudo mais, mas ainda assim há uma dificuldade muito grande de a pessoa desenvolver o gosto pela leitura, por causa da distração da própria internet, a interatividade, o som, a imagem e o áudio andam juntos. Isso faz com que também distraia a pessoa.
Então, a importância dos livros aqui reitera-se que é deveras crucial para que as pessoas desenvolvam mesmo o gosto pela leitura. Os livros nunca podem substituir a internet e nunca poderão substituir, né? E nós olhamos para aqui para a nossa contextualização. Falaste de um aspecto muito importante. Nós vemos crianças que não leem, não porque talvez não conhecem o valor, mas porque não há tantos escritores na vertente infantil. Há necessidade, ou seja, quanto mais pessoas escreverem, mais interesse teremos em ler? Sim, mais interesse. Acho que Ou estamos aqui a falar da questão da comunicação e divulgação. Existem vários livros aí, talvez que nós não conhecemos, por isso não incentivamos as crianças. também, mas ainda precisamos de mais autores de livros infantis, não é? Precisamos mais. Pois, embora nos últimos tempos são poucas as pessoas que estão a escrever livros infantis. O essencial não é isso, o essencial mesmo os pais, os tutores, as instituições, falo das escolas e dos centros infantis, desenvolverem também esse gosto pela leitura nos estudantes e nos tutorandos. As escolas estão muito preocupadas com a tecnologia, implementar tecnologia nos seus centros escolares, mas por si só não incentivam o gosto pela leitura. Não incentivam. Os tablets, os telemóveis, os ecrãs. Isso faz com que a criança fique preguiçosa de algum modo. E se a criança for preguiçosa, é um adulto preguiçoso, é um adulto que leu pouco durante a sua infância. E isso deve-se partir. Eu tenho estado sempre a falar que se desenvolvermos gosto pela leitura da base, então um adulto não terá dificuldades. Portanto, é importante que tenhamos mais escritores infantis, mais centros comunitários infantis, mais centros que acolhem crianças ou que acolhem público infantil. É importante mesmo, nós temos poucos. E como é que a escola, qual é o papel da escola neste incentivo pela leitura, nesta criação de hábito pela leitura? Hoje não sei como é que funciona, mas será que deveria existir uma obrigatoriedade de todos os dias os professores dizerem, olha, vão para casa, leiam as páginas XXX e depois quero-vos ver a terminarem o livro neste primeiro semestre? Também seria, eu lembro quando eu estudava, era exatamente assim, nós fazíamos os resumos dos livros e era obrigatório, ninguém entrasse para a sala se não fizesse o resumo na porta, depois de fazer o resumo do livro, só assim que entrasse. Quem à porta da sala tutubeava já, o professor deu conta que não voltava para casa. E quando voltar para casa tem um pai que vai perguntar porque não foi à escola ou tem um tio, a menos que vai passar o tempo num sítio até o horário da escola e vai para casa. Mas ainda assim vai acontecer retiradas vezes. E atualmente os professores têm muitos métodos de ensino. Os professores podem utilizar uma sexta-feira de leitura, uma quinta-feira de leitura, mas obrigatória. Isso vai desenvolver os livros. Pode o professor também obrigar o aluno a trazer um livro. Ou nos trimestres, o ano é dividido por 3 trimestres. Pode fazer com que o seu aluno compre 2 livros por trimestre, mas é obrigatório. E falas de compras, os livros são acessíveis? Os livros não são acessíveis, ainda penso que devia, também dado o contexto econômico, social, os autores também se debatem por muitas questões da produção, reprodução, gráfica, impressão, tudo isto aí. Mas para quem tem conhecimento, eu estava a falar que o conhecimento não é, como é que se diz? Gastar em conhecimento não é desperdiçar dinheiro. É investir no futuro. É investir no futuro. Então, para quem quer de facto aprender, quem tem conhecimento, pode gastar. E apesar que ainda precisamos ter mais subvenção, aí nos livros que devíamos ter subvenção. Para a educação, para a formação profissional, devíamos ter subvenção das instituições do Estado. As pessoas que escrevem sobre livros, sobre moralidade, que escrevem sobre educação, essas pessoas deviam ter uma subvenção nos custos da reprodução, da reprodução dos livros. Dos livros. Exatamente. Falamos um bocadinho sobre a leitura que muitas vezes é-nos obrigada. Por exemplo, nós vamos à universidade e o professor diz, olha, a aula hoje é na página X. Este tipo de leitura é bom ou é, de certo modo, mal, porque a pessoa vai ler só porque lhe foi obrigado a ler e não porque queria ler. Este método de vamos ler na página X, depois traga um resumo, é bom? Ajuda no ensino e aprendizagem ou de certo modo moleta um bocadinho mais o próprio estudante? Bom, é bom até certo ponto, mas também, como a Florinda acabou de dizer, vai fazer com que a maior parte dos estudantes, sobretudo os do ensino médio do primeiro ciclo, que não tiveram uma base de gosto pela leitura, façam por obrigação porque tem que
passar naquela cadeira ou naquela disciplina, vai fazer isso. Mas se tivermos uma turma onde a maior parte dos estudantes tiver uma boa base no quesito leitura e gosto pela leitura, até não será necessário obrigar. Será uma forma de eles próprios desenvolverem cada vez mais aquilo que começaram. Começaram uma base e aí só vão desenvolver no primeiro ciclo, no ensino médio, no ensino superior. Mas se a dado momento o professor quiser implementar simplesmente isto no ensino médio, claro que vai ser mesmo difícil, mas é preciso que também o professor seja mesmo focado e rigoroso. Mas ali há também uma outra coisa, um ou outro mais tarde poder dar um testemunho, que graças ao professor nos ter obrigado, hoje eu leio, e depois de ter saído dali, onde fui, continuei a criar e desenvolver o gosto pela leitura. Mas são poucos, hoje em dia a sociedade como está, nós os jovens estão a ler pouco, nós os jovens estão mais preocupados com questões fúteis, coisas rápidas, imediatas. Dinheiro. Olha, deixa-me só relembrar aí aos nossos internautas que nós já somos Conversa Livre toda sexta-feira aqui na agência Angola Press. Entretanto, temos aqui também a Economia em Análise, onde trazemos contextos económicos e o Daniel Sapateiro vem ajudar-nos a perceber como é que está a economia nacional e internacional também. Temos Viver com Saúde. Semanalmente falamos de saúde. Vários temas são aqui abordados em relação à saúde e, claro, temos a resenha desportiva, onde o desporto é visto aqui em todas as áreas. Não menos importante, falamos de TIC hoje, um encontro onde as tecnologias têm vez e voz. Portanto, temos 1001 motivos para você continuar ligadinho às nossas páginas, Facebook, Instagram e também no YouTube. Estou a conversar com o Pedro Silva, é comunicólogo, e estamos aqui a falar sobre hábitos de leitura. Você lê? Quais são os livros que já leu? O que é que mais lê? Eu penso que pode deixar a sua mensagem e nós vamos certamente acompanhar depois e vamos querer também saber um bocadinho mais quantos livros é que lê por ano. Eu não consigo fazer assim uma conta, Vado, de quantos livros leio, porque muitos livros eu começo e depois não termino. Quando consigo aquilo que eu quero, eu paro. É saudável? Não é saudável, infelizmente, deixa eu dizer-te isso, Florina, não é saudável. É preciso mesmo ter foco. Pode começar por blocos de anotação. Por exemplo, uma técnica que eu uso muito é deixar um livro em cada sítio da minha casa, em cada canto. Se estou a ler um livro, faço marcações, tenho os stickers, ou até deixei, não trouxe hoje. Geralmente eu ando com um sticker, um bloco de anotações colantes, uso os marcadores refletores e deixo um livro em cada canto. Na casa de banho tem um livro, na cozinha tem um livro, na sala tem um livro, no quarto não tem mais livros na banca. Isso não basta, é preciso também ter mesmo foco. As pessoas sempre a repetir. O foco e a disciplina vai fazer com que a pessoa siga e consiga aquilo que quer, que é ler um livro. Só para ler um livro por ano há muita dificuldade. Pessoas que têm muita dificuldade de ler um livro por ano. Não por causa de não ter o método certo. Se a pessoa ler 2 páginas por dia, num livro de 150 páginas, em 12 meses consegue ler 5 livros. Se a pessoa ler 2 páginas por dia, num livro de 250 páginas, em um ano consegue ler 3 livros. E se a pessoa ler um livro grande, com aqueles calhamaços que tem muitas páginas, podemos falar de 400 páginas a 450 páginas, por ano pode ler 2 livros daquele. Mas se ler 2 rigorosas páginas. Mas também aqui reiterar que mais do que ler o livro é conseguir explicar o que está no livro. Também é uma técnica muito boa. Era a questão que eu ia lhe fazer a seguir. A interpretação. Exatamente. A interpretação, muitas pessoas também têm capacidade de interpretação. Uma técnica que eu também uso muito é qual? Fazer com que mais pessoas leiam o livro que eu estou a ler. Sugiro o livro, envolvo a pessoa no livro que eu estou a ler, depois eu recuo. Nos colocamos um desafio de começarmos a ler o livro em X tempo e quando estamos juntos nós fizemos um resumo do livro. Ele fala, uma conversa informal, no almoço, no campo de futebol, por exemplo, quando estou com um amigo, nós falamos muito do livro e fazemos questão de estar na mesma página para termos motivos para a próxima conversa. Isso faz com que também a gente consiga ler um livro. É um método muito, muito eficaz, pelo menos comigo funciona. Leitura em conjunto. Eu, por exemplo, leio muito com meu filho. Isso estimula, ele gosta quando lê muito, ele prefere comigo do que ler sozinho. De certo modo, poderíamos fazer com que mais pessoas adotassem esse sistema de terem um tempo em família para a leitura. Há quem faz com a Bíblia, por exemplo. Naquele encontro de casa, na hora do culto familiar,
você hoje vai ler o capítulo X. Isso incentiva também as crianças a lerem, incentiva as pessoas a preocuparem-se um bocadinho mais e terem o gosto pela leitura? Incentiva. Por quê? Por causa do lar, do afeto, é o que eu falei no princípio. Para as crianças, não basta a leitura, porque depois fica chato. O meio envolvente, o aconchegante, a forma como vai ler, dá vida aos personagens, o lar, criar, por exemplo, existem famílias que criam dias especiais no mês, dias de piquenique, dias de leituras, dia de interpretar personagens bíblicos, compram roupas, vão às lojas, compram roupas, colocam barbas, enfim. A criança vai crescendo com aquele hábito. Para não deixar o momento da leitura muito chato, pode-se criar momentos como este no lar. O lar, eu tenho estado a dizer que o lar é o nosso maior bem. Onde a pessoa sente mais à vontade. Onde a pessoa sente, uau, é aqui onde eu estou. Para da casa de banho, né? Porque a casa de banho a pessoa sente mais à vontade. Então, com as crianças, nós podemos envolver a criança de todas as maneiras. E os outros pais também podem fazer isso como a Florinda faz. Isso vai fazer com que a criança desenvolva. E as crianças, ouvindo a mãe a ler para ela, é diferente do que ele lê. Ele pode desistir a qualquer momento. Sim. Mas, dando vida aos personagens, fazendo com que ele sinta-se envolvido. Em termos de saúde, Pedro, o hábito de leitura estimula o cérebro e promove benefícios para a saúde mental. Nós podemos aqui ver que a leitura não é só benéfica para o autoconhecimento e também comunicar bem, é também bom e benéfico para a saúde. Exatamente, ajuda bastante, abre o cérebro, faz com que a pessoa seja uma pessoa, ou seja, alguém que consiga discernir fazer o bem, entre fazer o bem e fazer o mal. Do ponto de vista, nós temos como é que é? O cérebro está dividido em duas partes, não é? O sistema nervoso perifrástico, o sistema nervoso central. Nós temos o consciente e o subconsciente. Uma pessoa que lê constantemente tem a parte do consciente saudável, porque consegue se recordar facilmente das coisas. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de algo que falou ontem, leu ontem, hoje esqueceu, Então já uma pessoa que lê tem a capacidade de recordar-se facilmente das coisas. Ou seja, do ponto de vista psicológico, tem uma saúde mental recomendada, muito boa. Porque a mente vai estimular os neurônios, é um termo muito difícil de pronunciar, e vai fazer com que seja uma pessoa que se recorda facilmente das coisas. E os psicólogos, melhor do que ninguém, sabem quão é saudável a leitura para o cérebro. Muito bem. E nós sabemos aqui, aprendemos muito consigo hoje. Estamos quase a fechar, mas nós não fechamos nunca sem antes as recomendações necessárias. O que é que se pode recomendar e que mensagem final é que deixas para os nossos internautas em relação aos hábitos e como cultivar estes hábitos de leitura? Bem, para os adultos, primeiro vou começar com os adultos. Para os adultos, o meu conselho é ser disciplinado. Estabelecer metas mesmo de leitura, estabelecer metas. Já é adulto, mas pode-se desenvolver o gosto, não começando por livros grandes, ou por livros tops, assim, ou por ler tantas páginas por dia. Começa com coisas pequenas, enquadrando já o tempo, o trabalho, o tempo da família e outras questões, vai elaborando um programa para poder incluir o tempo da leitura. Para as crianças a responsabilidade vai exatamente nos adultos, porque se nós temos crianças disciplinadas, não teremos dificuldades com os adultos. Então, os pais podem realizar programas próprios, mensais, dias especiais para a leitura, para desenvolver a leitura para os filhos, criar gosto, criar momentos, criar ambientes propícios para a leitura, e envolver a criança, fazer com que a criança sinta-se parte da leitura, sinta-se comovida, sinta-se tocada. Fazendo isso, depois vai ver que por si só a criança vai ler sozinha, não vai ter dificuldade. Vamos ter um adulto que gosta de ler, que gosta de escrever, que gosta de leitura, que gosta de escrita, que gosta de contos, que gosta da arte, sobretudo porque é de criança que se torce o pepino. É assim que se fala, não é? Pedro, obrigada uma vez mais pela disponibilidade. Estás sempre disponível para nós. Penso que isso é cidadania e a ANGOP faz-se com jovens. Portanto, queremos agradecer o seu contributo e fazer fé de que continues a ser este jovem que inspira, impacta e está disponível sempre para fazer o bem sem olhar a quem. Ok, muito obrigado, ANGOP, por mais um convite, e eu espero que lá em casa tenham aprendido bastante com tudo que nós falamos aqui, e pronto, só tenho a agradecer mesmo, não é?
E nós vamos colocar assim um ponto final a esta edição. Hoje conversei com Pedro Silva. O Pedro Silva é comunicólogo e falamos hoje sobre hábitos de leitura. Relembro que é fundamental ler e ler faz muito bem à saúde. Se não gosta de ler, nós trouxemos aqui alguns e bons motivos para ler. Entenda, a leitura não é apenas uma atividade agradável, mas também é uma prática que oferece uma série de benefícios comprovados para a saúde física e mental também, como o impacto positivo e diversas áreas de desenvolvimento humano. Portanto, se puder ler 1 ou 2 livros por mês, seria um bom começo. Voltamos a estar juntos daqui a 7 dias. Até lá, fiquem todos bem e tenham conversas livres aqui na Angop. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas